Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Prime Interway, aqui, direto da FutureCon 2025. Eu sou David Delgado e na Prime Interway, mais do que distribuir equipamentos, nós gostamos de conectar pessoas para gerar negócios, promovendo aos nossos parceiros, clientes, a melhor oferta de solução, combinando tecnologia e inovação. Hoje o nosso tema vai ser muito interessante, que é RFID. Para alguns de vocês algo novo, para muitos uma tecnologia já bastante familiar, mas se você tinha até então o RFID somente como uma ferramenta para gestão de estoque, saiba que ela está mudando bastante o mundo para que você tenha cada vez mais o teu negócio alinhado com as mudanças de comportamento do consumidor. E nada melhor do que falar desse tema com uma especialista no assunto, convidada Vanessa da Sensormatic. Vanessa, muito obrigado pela sua presença. Queria te pedir para começar falando um pouquinho sobre você e da Sensormatic e dessa trajetória de vocês tão bacana. Primeiramente, obrigada, David, pelo convite. Obrigada a todos do time da Prime. É um grande prazer estar aqui e falar um pouquinho mais sobre o RFID no mundo do varejo, né? Então, meu nome é Vanessa Macedo, eu sou responsável pelo time de vendas na Sensormatic. A Sensormatic é uma multinacional americana com mais de 50 anos, que ela provê soluções tecnológicas de RFID e não só RFID, né? São três grandes pilares que tem a Sensor. O primeiro é o RFID, que a gente provê a solução, a gente tem o software, o hardware, a gente produz as etiquetas e temos também os serviços profissionais e temos também a prevenção de perdas, que a gente tem um portfólio amplo, muito vasto, né, que são os pedestais nas portas das lojas, os alarmes, controle de acesso, CFTV. E tem um outro pilar que é o traffic, para você fazer a análise de quantas pessoas estão entrando na loja, taxa de conversão, zonas quentes, zonas frias, ou seja, é uma empresa que potencializa, né, a digitalização, ela ajuda o varejista a se tornar um pouco mais automatizado. Que legal, Vanessa. Bom, eu acho que é um tema que desperta a atenção e o interesse do nosso público, seja você cliente, você fabricante, você integrador ou revendedor. E queria começar esse bate-papo te perguntando por onde ou por qual linha que a gente inicia um racional, porque de alguma maneira podemos ter o público pela primeira vez tendo contato com o RFID, ainda mais voltado para varejo. Então eu queria te orientar a pensar na comunicação em duas frentes. Podemos começar falando do RFID com os benefícios para o cliente no controle do estoque, reduzindo perdas, ou o RFID como um aliado para esse novo perfil do consumidor que está cada vez mais buscando um atendimento personalizado, enfim. A gente poderia falar também sobre a perspectiva da experiência do cliente. Escolha qual caminho você prefere iniciar e bora lá, que eu acho que vai ser bem legal para todo mundo que está nos ouvindo. Pode ser os três? Pode! Porque os três são vertentes extremamente importantes, né? Quando a gente fala de controle de inventário, ele é o alicerce, ele é a base, né, para o varejista conseguir atingir os níveis de acurácia próximo ao 100%. E aí, com isso, a gente consegue gerar diversas outras vantagens. São vantagens que são inerentes até ao próprio negócio da operação. Então, é muito importante que quando a gente faz a implementação do RFID dentro do cenário do varejo, que a gente entenda a operação dele, né? Então, começando com o simples que a gente fala, que é sim você ter a acurácia dos estoques, ou seja, você conseguir fazer o seu inventário bem feito, né? Um inventário com os patamares próximos a 100%, você consegue também aprimorar
né, a sua operação considerando, então vou fazer um recebimento RFID, vou fazer uma venda com RFID, vou fazer a reposição com RFID, né, vou fazer o meu checkout com RFID, vou colocar os pedestais também como antifurto. Então tudo isso gera experiência para o consumidor. Né? Então, a gente fala que dentro da Sensormatic que o RFID é uma jornada, e de fato é uma jornada, né? Sempre a gente orienta a começar simples, né? Com um projeto que você faz uma implementação de inventário e aí você recebe o retorno, né, desse investimento e depois você vai reinvestindo até que você chegue num ponto de criar uma experiência melhor para o consumidor, tá? Porque afinal de contas é isso que todo mundo busca, né? O reconhecimento também do consumidor e também algo que faça sentido, né, você fazer esse investimento. Então a gente tem diversos exemplos, mas é muito interessante que eu acho que os 3 vertentes são primordiais aí. Legal, concordo, gostei muito da visão no sentido de jornada. E pensando nessa jornada, explorando um pouquinho mais a parte de prevenção e controle, podemos mensurar ou até compartilhar alguns casos de ganhos no sentido de quem está nos ouvindo, sobretudo algum cliente que pensa em tecnologia RFID e daqui a pouquinho eu prometo a gente vai discutir que é uma tecnologia hoje viável, mas ele quer começar. Então, qual é a perspectiva de ganhos na acuracidade não só do inventário, mas eventualmente até na reposição daquele item, que muitas das vezes pode gerar uma ruptura na venda, uma quebra de atendimento? Perfeito. Bom, acho que é importante a gente falar aqui para todos que estão nos ouvindo que o RFID ele é um gerador, como se fosse um CPF pelo item, né? Então a gente faz a rastreabilidade a nível de item. O que isso possibilita, né? Possibilita você fazer o tracking, né, de toda a sua cadeia. E quando a gente vai e mergulha um pouco mais para o cenário de loja, né, a gente consegue fazer essa avaliação com muita precisão, tá? Com muita precisão. Então, o varejista ele consegue ter esse benefício, retorno do investimento muito mais rápido, porque quando você consegue fazer o tracking, sabendo o que está entrando, o que está saindo, você consegue controlar suas perdas também, né? Então você consegue entender a origem dessas perdas, né? Você consegue atuar de forma mais ativa, de forma preventiva. Então isso faz com que, sim, a gente tem cases que reduziram 70, 80, até um case que reduziu 90% de perdas, justamente por ter um maior controle das entradas e das saídas. Que interessante, Vanessa. E nesse sentido, quando a gente pensa na identificação do item com o RFID, como é que você tem visto hoje, de um modo em geral, falando de varejo, e aí você pode seguir mais para moda ou para qualquer outro setor, a parte dessa identificação? Porque eu, em algumas situações, me deparei com dúvidas de canais no que diz respeito a é o cliente que vai taguear, vai colocar a etiqueta ou é o fornecedor? Como é que está esse mercado? Acredito que já tenha avançado bastante, está mais maduro, mas compartilhe um pouquinho do que o cliente encontra hoje de desafio. Isso, perfeito. Essa é uma ótima pergunta, porque a estratégia ela precisa ser voltada exatamente aonde que eu vou fazer esse tagueamento, né? E esse tagueamento, ele precisa ser um tagueamento preciso, né? Ele precisa fazer a colocação da etiqueta RFID na peça correta para que a gente consiga fazer exatamente toda esse tracking da cadeia. Então, hoje, existem algumas possibilidades, tá? Existe uma das maiores, né, que a gente mais comercializa e que a gente mais vê o mercado praticando, é a gente fornecer uma etiqueta RFID já impressa e já codificada para o fornecedor. Tá? Então, essa é uma das possibilidades e a mais interessante, até inteligente. Por quê? Porque quando a gente chega lá no fornecedor, ele não tem nenhum trabalho de fazer aquisição de impressora,
fazer a manutenção dessa impressora, né, que gera, a gente sabe que gera uma manutenção, ela só tem o trabalho de pegar, colocar, inserir na peça e enviar para o varejista. Então, essa é uma primeira possibilidade. A segunda possibilidade é a gente fazer esse tagueamento, essa codificação dentro de um centro de distribuição do próprio varejista, tá? Esse caso, ele é um caso que é mais usual no início de uma implementação de RFID, tá? Então, a gente faz esse tagueamento, né, essa codificação dentro do centro de distribuição e envia para a loja, tá? Nesse período que a gente está mais na fase inicial. E tem a outra terceira possibilidade, que é fazer o tagueamento e a codificação no ambiente de loja. Esse se torna um pouco mais desafiador, porque a loja ela precisa ser ágil, ela precisa de dinamismo, né? O varejo de moda ele demanda muito isso, né? Então, dos três, a gente tem mais visto e comercializado esse modelo que nós fazemos a produção, a impressão da etiqueta, a codificação e enviamos diretamente para as fábricas. Interessante. Não querendo me estender no tema ainda mais orientado à parte de gestão de estoque, mas podemos então considerar que ao investir na tecnologia RFID, eu estou falando de um controle tanto na perspectiva do CD quanto na perspectiva de loja, ou seja, a solução ela contempla toda essa jornada desde o início lá no CD até a chegada na loja. Exatamente, exatamente. Então, na verdade, a gente pode fazer implementação, né, em toda a cadeia. No entanto, o que a gente direciona e sugere é fazer o início da implementação no cenário de loja, né, porque a loja ela tem um dinamismo muito grande, ela tem um sortimento muito grande e a tecnologia ajuda demais com relação a isso. Então, os ganhos eles ficam muito mais tangíveis, né? Mas o centro de distribuição também ele é extremamente importante. Então, dentro dessa jornada, ele vai precisar ser considerado também, né? Então, a implementação do RFID no centro de distribuição é muito mais uma implementação de engenharia, né? Porque você tem que entender cada centro de distribuição é de um jeito, então cada cliente tem o seu centro que é semi-automatizado, ou se é 100% automatizado, ou se não é automatizado. Então cada um demanda um tipo de tecnologia diferente. Então por isso que a gente costuma dizer que o centro de distribuição ele é sim um projeto muito mais de engenharia, ele demanda muito mais esforço no sentido consultivo, para a gente entender muito bem essa operação e conseguir linkar, né, a tecnologia, ofertar uma tecnologia que faça sentido, que vá de encontro com essa operação do centro de distribuição. E tem diversos benefícios também, né? Então, redução de metro quadrado, porque você tem as suas entradas e saídas de formas muito mais automatizadas. Então, eficiência operacional operacional é absurda, né? Então, quando a gente vê muitos clientes ainda fazendo recebimento por amostragem, né? Então você não tem uma conferência desse recebimento, ou tem e é uma participação muito pequena. E isso tudo, quem quer que sofre? É a loja, né? Porque às vezes nem chega a mercadoria, ou às vezes chega a mercadoria que ela não precisa. Então, por isso que sim, o centro de distribuição, ele é extremamente importante, tá? Mas a gente orienta para o cliente, começa com a loja, tá? Porque a loja, a gente consegue ter um controle um pouco maior, tem muita operação acontecendo simultaneamente, então isso faz com que a gente também consegue observar mais ganhos, para a gente conseguir também ajudar o varejo a construir um business case, porque é extremamente importante a gente ajudar o varejo a construção desse business case e a gente conseguir provar o retorno do investimento. Que interessante. Vou pegar o gancho no ambiente de loja que você mencionou, para a gente tentar falar um pouquinho sobre a preocupação muitas vezes do varejo sobre esse equilíbrio, né, envolvendo o melhor controle, mas sobretudo ele tem que reduzir perdas. Você falou aí de eficiência operacional no CD, que é fundamental, mas
sempre o varejo precisa reduzir perdas e, de alguma maneira, também ter uma prevenção a fraudes. Os números que você trouxe na logística, na Coracidade, são impressionantes. Mas quando a gente pensa em RFID para redução de perdas ou prevenção de fraudes, quais são as métricas que a gente mais pode falar, cara, isso é impressionante como melhora para o cliente? Legal, uma ótima pergunta, né? Porque quando a gente fala de fraude e de perda, é algo que vai direto na margem, né? Então, precisa sim ser falado sobre esse tema, e o RFID, ele é uma vertente que também atua nessa frente. E como ela pode atuar nessa frente, né? Quando a gente passa a gerar as informações, né, o varejista ele começa a ter muito mais dados, e com esses dados eles conseguem fazer um trabalho muito mais apurado do que está acontecendo de fato ali no ambiente de loja. Hoje já existem pedestais RFID, né, 100% RFID, na qual o varejo ele não precisa mais ter aquelas antenas antifurtos tradicionais, e sim com uma única antena, a própria solução de RFID sendo uma solução de prevenção de perdas, né? Então, olhando um pouco para esse cenário, né, o que a gente percebe é que tudo que passa ali pelo pedestal, ele é absorvido, ou seja, a gente consegue fazer uma integração, e essa integração, essa informação vai para um gerador de informações, de dados, na qual o cliente pode fazer o trabalho, né? Então, trabalhar com uma ação preditiva, entender o que alarmou dentro dos pedestais, quais foram os itens alarmados. A gente consegue, inclusive, fazer uma conexão do pedestal com o sistema de CFTV. Então, ou seja, sempre que tiver um alarme, ele gera uma imagem, e nessa imagem ele trabalha em cima de uma ação preventiva, né? Então, hoje, existem diversas possibilidades para a gente conseguir fazer com que o varejo reduza essas fraudes e reduza os níveis de perda por mais 60% a 70%. Que interessante. Vanessa, pensando um pouquinho nessa questão de fraude, eu certa vez tive a consulta de um canal que o cliente gostaria de aproveitar a etiqueta lá no ponto de venda para, de alguma maneira, ao fazer a venda, ele já ou regravar ou criar algum controle tanto para a troca, quanto para que evitasse desvios de conduta, né? Muitas das vezes o colaborador ele faz a leitura de uma determinada peça, mas coloca na sacola uma peça de valor maior. Como que hoje vocês acabam vendo esse tipo de situação e, de alguma forma, como é que a gente consegue resolver essa dor do cliente? Perfeito, ótimo. E aí o varejo ele está muito suscetível a isso, né? Hoje em dia a gente vê muito o próprio furto, ele está até se profissionalizando, né? E que a gente vê algumas ações aí que a tecnologia em conjunto com o operacional, né? A gente consegue fazer com que inibe esses acontecimentos, né? Então, por exemplo, a gente tem tecnologias que geram informações conectadas, né? Como por exemplo, o RFID associado com um IoT ou uma inteligência artificial, que a gente consegue enviar essas informações num PDV, por exemplo, né, que a gente tem uma solução que pode se conectar também com o sistema de CFTV para controle dessas fraudes. A gente tem solução até no próprio provador, que é um local onde acontece muitos furtos, especialmente no varejo de moda. É o local onde eles costumam, né, cortar as etiquetas ou tirar as etiquetas até a própria de alarme. Então a gente também tem soluções que a gente consegue controlar o que está entrando no provador, o que está saindo do provador, né? Então, o conjunto dessas soluções com o RFID mais o IA, eu acho que está potencializando, a gente está conseguindo fazer com que disponibilize mais controle, né, para o varejista, para ele conseguir ter mais ações
e trabalhar de forma mais preditiva. Vanessa, muito legal, e acho que a proposta da gente estar mantendo esse ecossistema, né, com integradores e parceiros de negócio, é exatamente levar cada vez mais soluções completas. Quando você fala a respeito dessas tecnologias complementares, eu fico entusiasmado porque muitas das vezes, na perspectiva de hardware, nós somos um distribuidor de hardware voltado para o mercado corporativo. O cliente ele sempre tem aquele desafio que é o investimento, envolvendo não só o sistema como o equipamento. E uma das maneiras que ele consegue encontrar para seguir com o projeto é reunir o maior número de aplicações naquele terminal ou dentro de um contexto do projeto como um todo, né? Queria te perguntar como que você tem visto essa questão de otimização na perspectiva de jornada, quando você tem, muitas das vezes, numa loja, um item já com uma tag RFID, mas que, por exemplo, ainda não é explorado, ou, como na minha opinião deveria, eu pegar lá um produto, por exemplo, um tênis com uma etiqueta RFID, e no momento que eu pego, já aparece, por exemplo, numa tela próxima, uma informação mínima daquele tênis, se é um tênis de corrida, se ele tem lá alguma combinação com alguma outra peça esportiva. Como é que você tem visto isso? Os clientes têm demandado, têm feito consultas? Sim, sim. Cada vez mais o consumidor tá mais exigente, né? Então, a gente tem que evoluir também com a nossa tecnologia e proporcionar essa experiência, essa grande experiência aí para todos eles. Então, o RFID, em conjunto exatamente com o que a gente estava falando com o IoT, por exemplo, ele proporciona muita experiência. Então, por exemplo, né, a gente tem provadores inteligentes, onde existem provadores que você entra e ele já detecta as peças que você está levando dentro da cabine, e ele já orienta, olha, essa peça combina com essa outra peça aqui, e essa peça aqui que você vai provar combina com essa outra. Então são inteligências, algoritmos, né, que são trabalhados ali internamente, que proporcionam uma experiência muito legal, muito bacana, e o consumidor, de fato, ele valoriza isso, né? O próprio self-checkout, ele tá desmistificando muito isso, porque hoje a gente virou no comum, né? A gente tem essa expectativa agora de você pegar diversos produtos, colocar numa caixa e já aparecer, ler simultaneamente e você fazer o fechamento da sua compra, né? Então, isso, para quem já experienciou tudo isso, a gente já cria uma expectativa, né? Então, quando a gente entra numa loja, a gente já quer que isso aconteça também. Então, eu acho que sim, é extremamente importante o varejo ficar de olho nisso, afinal de contas, né, o consumidor ele valoriza isso. No entanto, eu acho que o varejo ele também pode contribuir, porque é uma mudança de cultura, é uma mudança cultural. Então eles precisam ensinar o consumidor, né? Não só deixar a tecnologia e não ter um suporte para você ensinar o seu consumidor a usufruir dessa tecnologia, né? Então, o que eu vejo muito são muitos os clientes que estão demandando, né? Que eu acho que essa é a tendência do varejo mesmo, né? Você proporcionar muito mais riqueza de experiência. No entanto, eu acho que a gente precisa olhar também de como está sendo explorado isso junto ao consumidor, né? Porque às vezes o consumidor ele é a primeira vez que ele está acessando, né? Então, como é que eu ensino? Como é que eu mudo a cultura do meu cliente? Então, eu acho que isso é um ponto bastante estratégico. Sim. Bom, quando eu ouço de uma executiva especializada no assunto, e obviamente você também transmite os teus anseios como consumidora, eu queria pegar o gancho e te perguntar se nos projetos que de alguma maneira você participou, se você poderia compartilhar algum testemunho no sentido de
depoimentos de clientes que disseram, nossa, com a tecnologia eu não só tive os meus ganhos, a minha eficiência operacional, como eu já percebi esses benefícios na fidelização do cliente ou num atendimento personalizado. Teve algum caso que te marcou, que talvez até nem fizesse parte do início do projeto, mas que o cliente depois te deu esse feedback? Sim, sim, sim. É muito legal essa experiência, porque e ainda mais quando você trabalha e você vivencia esse retorno acompanhando esse consumidor, né? Então, nós fizemos recentemente uma implementação de um self-checkout que a consumidora colocou, se eu não me engano, foram 9 produtos, né? E aí ela colocou os 9 produtos na caixa, que é um baú que tem os leitores ali, né, de RFID, e já apareceu para ela finalizar a compra. E ela ficou olhando. Daí nós falamos, não, você pode finalizar. Dela, mas já? Mas já foi tudo? Né? Então você vê que realmente, e super feliz, porque ela concluiu uma compra em 3 minutos, então algo que ela já tinha uma expectativa de ficar numa fila, de passar bip, né, item a item, bipando, então isso otimiza e é muito orgulhoso, né, quando a gente vê isso acontecendo, eu acho que nos enche de falar, nossa, estamos no caminho certo, né, eu acho que é isso que a gente precisa disseminar cada vez mais. E existem também algo que não é tão percebido como, por exemplo, o self-checkout, mas fazendo reposição em loja. Né? Então, hoje o varejo de moda ele tem um sortimento muito grande, né? E ele trabalha com coleções que são finitas, ou seja, ele precisa estar toda hora repondo o seu piso de vendas para garantir o estoque para o consumidor. Então, de uma certa forma, né, o RFID está impulsionando ali no back-office e o consumidor às vezes nem percebe, mas quando a gente vai numa loja e encontra tudo que o nosso tamanho, a cor que a gente quer, tudo isso fruto de um resultado, de uma operação fluida, né, que gerou resultado e que está sendo convertido em vendas, né? Porque se o cliente não expõe, ele não vende. A gente costuma falar que o cliente não compra aquilo que ele não vê. Então não tem como comprar aquilo que eu não estou vendo. Então por isso que o varejo ele tem como sua obrigação expor todo o sortimento para o consumidor. Perfeito. Vanessa, pensando um pouquinho aqui, né, a gente tem conversado bastante a respeito de desafios envolvendo investimento em tecnologia. Muitos clientes, muitos canais ainda estão com, eu digo, um jornal velho de que a tecnologia RFID é uma tecnologia muito cara, enfim. Eu costumo dizer que sim, nós tivemos, na verdade, grandes investimentos e mudanças aí de posicionamentos de preço, tanto na perspectiva de sistema, de hardware, da tag, mas é claro que qualquer tecnologia ela vai ser cara se você não fizer uma análise completa dos teus ganhos. E nesse sentido, a eficiência operacional é questão de sobrevivência. Queria te ouvir um pouquinho no sentido de, para quem gostaria ou quem está estudando iniciar um projeto de RFID, qual que seria mais ou menos o tempo para que esse projeto seja desenhado, para que seja feita a análise do retorno, para que ele se encoraje a seguir com essa discussão? Muito bom, legal, ótimo. Sim, o varejo ele precisa tomar conta que, na verdade, o RFID ele é um investimento e não um custo. Né? Então, a gente partindo desse princípio, existem algumas possibilidades para a gente iniciar um projeto RFID. Nós, normalmente, recomendamos fazer um início simples, né? Ou seja, fazer um piloto, né, por 3 meses, 6 meses, aí depende um pouquinho do tamanho da rede, mas experienciar um pouco essa tecnologia por esse período de tempo, com casos de uso básico, ou seja, fazendo recebimento, inventário, reposição, coisas básicas que já geram retorno do investimento. Então, depois desse período, o que a gente faz? A gente faz a coleta dos KPIs, né, a mensuração do que a gente elencou, do que seria os KPIs chave para uma tomada de decisão. Então, a gente trabalha em cima desses KPIs, ajuda
o varejo numa construção de um business case mesmo, porque precisa ter um business case, e o RFID ele precisa ser um projeto estratégico da companhia, né? Porque é uma mudança cultural. Então, se a liderança não estiver envolvida, dificilmente a gente vai conseguir fazer um projeto de sucesso. Então, eu acho que isso também é extremamente importante. O modelo de governança que você vai desenhar para um rollout é uma das chaves aí de sucesso. Então, depois que a gente faz, né, essa análise desse business case, olhando um pouquinho mais para esse investimento, como é que a gente consegue otimizar isso, ajudar eles a identificarem esse retorno, a gente passa por uma fase de rollout, né? E essa fase de rollout, ela pode ser 3 meses, 6 meses, 1 ano. Então, vai depender muito do planejamento, de como é que o cliente, o varejista, está aberto, disposto a fazer essa mudança dentro da operação dele. Então, acho que demanda muito engajamento do time, né? O time precisa estar engajado e precisa da participação da liderança para se ter um projeto de sucesso. A gente falou agora, você falou um pouquinho sobre o custo, né? E de fato, às vezes quando a gente conversa um pouco, né, com os clientes, eles falam, nossa, mas a solução ela é cara. Então a gente fala, passa primeiro pela experiência do piloto, né? Entende um pouco o que essa solução vai poder proporcionar de ganhos, né, de produtividade para vocês, porque é assim, a gente às vezes entra num varejista que a gente também não vê grandes perspectivas e de repente a gente está olhando para ganhos que a gente não tínhamos olhado anteriormente. Então sempre há ganhos numa implementação de RFID e ganhos substancial. Então por isso que eu recomendo até falar para o varejo, né, comecem simples, mas comecem, tá? Porque esse é o futuro, não tem como a gente fugir disso, exatamente para a gente criar mais experiência para o consumidor, para a gente galgar outras iniciativas, a gente precisa ter um básico, né? E o básico a gente fala que realmente é o RFID entrando com essa inteligência de inventário e com essa acuracidade. Que legal. Pelo que você explicou, e eu concordo, comecem, você acaba contextualizando que é uma jornada, né? Gostei muito desse conceito de jornada, que o cliente ele precisa estar envolvido. Que dica que você daria para este cliente que está nos ouvindo colocar numa análise ao iniciar um estudo de projeto RFID? Estou falando bem do início mesmo, assim, escolher os fornecedores, que pontos são importantes, evidentemente experiência. Conta um pouquinho o que você recomendaria, o que você sugeriria de dicas para quem quer começar. Perfeito, ótimo. Bom, eu sugeriria você buscar um bom parceiro, tá? Isso é o primeiro de tudo. Então, precisa de um parceiro que tenha know-how, que tenha conhecimento, que já tenha feito implementações, para conseguir também proporcionar esses ganhos, né? Então, dentro do RFID existem alguns componentes, né? Existem o software, as etiquetas, o hardware, e a gente fala de serviços profissionais como um componente também extremamente importante. Então, quando a gente fala de software, precisa ser um software que realmente seja robusto, escalável, né, que suporte todas as demandas, que esteja olhando para o RFID como algo que sempre está em inovação, sempre está em andamento, continuidade, tá? Em continuidade, né? Exato, evolução contínua é extremamente importante. A etiqueta também, porque a etiqueta, a gente fala que ela é o coração da solução, não adianta você ter um software extremamente bom, mas uma etiqueta que não vai se comunicar. Então, a etiqueta que gera esses dados, ela precisa ser extremamente eficiente e funcional. O equipamento, a mesma coisa, não tem como se pensar num equipamento só pensando em custo,
né? Aqui a gente tem que olhar muito para o benefício a longo prazo, também com relação ao hardware, e os serviços profissionais, que seria uma consultoria. Como a gente conecta essa tecnologia com a operação do cliente, né? Então, cada projeto a gente fala que é um projeto individual, o mesmo projeto de um cliente não é o mesmo do outro, por mais que eles estejam uma característica similares. Então, esses 4 componentes, eles precisam ser muito bem analisados pelo cliente para uma tomada de decisão. Ou seja, em outras palavras, você mencionou alguns pilares: etiqueta, equipamento, serviços, o software. O fornecedor tem que ter uma estrutura, tem que ter condições de acompanhar todo este trabalho, este ciclo, porque é coisa muito séria, não só no sentido de tempo, mas dinheiro investido, por conta dos ganhos que certamente virão. Não dá para cliente pensar que ele vai desenvolver internamente o software e vamos que vamos, né? Em outras palavras, é isso. Tem que ter um parceiro de peso do outro lado. Exatamente, senão vira um projeto muito frustrante, né? E a gente vê por aí isso acontecendo, isso que é o pior, né? A gente vê acontecendo projetos que começaram, mas não finalizaram, ou que até duraram 1 ano e depois eles desistiram, e até muitas vezes a empresa acha que é a tecnologia, né, que não deu certo, e no entanto não. É por isso que precisa ter muito esse cuidado, né, de qual é o provedor que eu vou investir, né, o meu dinheiro para receber esse retorno, né? Quando a gente fala do software, por exemplo, hoje em dia a gente trabalha com uma versão SaaS, né? E ela é uma evolução contínua, onde ela tem diversos casos de uso, e conforme o varejo vai evoluindo, essa solução ela evolui em conjunto, né? Assim como o hardware também, né, David? Então, a gente precisa sim estarmos atentos e até mesmo indo até um pouco mais à frente, incentivando que o varejo. Então, só uma empresa que tem esse know-how, que tem essa capacidade de entrega, consegue fazer isso. Legal. Vanessa, para a gente fechar pensando um pouquinho em futuro, existem algumas pautas que estão ou na moda ou presentes em todos os bate-papos, mas olhando um pouquinho para o nosso tema, o que você tem visto aí de tendência? O que você tem pensado e discutido com os clientes a respeito de novidades ou de melhorias ou de inclusões aí alinhadas ao tópico RFID no varejo? Perfeito, legal. Bom, como eu falei, a maioria dos nossos clientes, eles começam simples e eles vão evoluindo, né? Então, o que a gente vê é que quando a gente faz a implementação do RFID inserido numa loja, a gente acaba indo em outras frentes também, como o centro de distribuição, a fábrica. Mas voltando aqui um pouquinho para a loja, o que a gente está vendo muito, o movimento de self-checkout e até de soluções conectadas à inteligência artificial e o IoT também. Então, o conjunto dessas 3 é a riqueza que faz proporcionar essa grande experiência do consumidor. Então, o que a gente está olhando muito é para dados, né, informações. Como é que a gente também ensina o nosso cliente a trabalhar com essas informações e com esses dados, né, porque é tudo muito novo. Né? Não adianta só você proporcionar dados e o seu cliente não usufruir deles. Então, assim, como é que a gente está exatamente nesse tema, tá? De proporcionar muitas informações e gerar essa nova cultura dentro das empresas, para impulsionar também o RFID e que ele seja cada vez mais visto, né, como uma tecnologia que realmente traz esse retorno do investimento. Legal. Bom, eu acho que dessa forma leve, descontraída, bate-papo bem tranquilo, a gente consegue compartilhar com vocês um pouco do tema RFID, sem aquelas preocupações que muitas das vezes a gente encontra, né? Antes de discutir os ganhos, a gente discute preço,
e acho que a Vanessa contribui bastante nesse sentido para que a gente consiga, em alto nível, conversar a respeito dos benefícios da tecnologia RFID. Vanessa, muito obrigado pela sua presença, sempre um prazer estar contigo. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, se inscreva no nosso canal e acompanhe aí a nossa agenda de podcasts aqui da FutureCon. Obrigado!